o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Senhor Deus bendito, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Deus da vida, Deus que criou todas as coisas, nesta manhã, Senhor, nós queremos Te adorar. Queremos Te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, no centro da Tua direção, ó Deus, naquilo que o Senhor nos quer. Ó Deus, verdadeiramente, ó Deus, alcançar diante de Ti a posição, ó Deus, a posição do sacerdote, a posição, ó Deus, no qual o Senhor morreu, entregou o Seu sangue, doou por nós, se lançou naquela cruz para nos fazer reis e sacerdotes para Deus. Por isso, nesta manhã, meu Senhor, abre os Teus céus, porque aqui está diante do Teu Espírito um povo comprado, lavado, remido no Teu sangue, o qual o Senhor chamou a este lugar, para daqui separar, ó Deus, um povo forte, um povo, ó Deus, que verdadeiramente assombrará o mundo, um povo que no caminhar nesta terra tremerá os alicerces, ó Deus, um povo que no abrir da sua boca causará assombro e espanto diante dos reis da terra. Por isso, ó Deus, aqui estão, ó Deus, este povo, no qual Tu vais separar, no qual Tu vai, ó Deus, fazer a Tua seleção gloriosa, no qual o Teu Espírito vai falar através da boca deles, no qual os magistrados e inquiridores deste mundo ficarão atônitos, ó Deus, e assombração no abrir da boca do Teu povo. Por isso, nesta manhã, ó Deus, aonde estão os que Tu levantaste, senão, ó Deus, enquadrado na voz da restauração, os que ouvem a Tua voz, os que buscam, ó Deus, os que se prostram diante de Ti, em adoração de um só Espírito, ó Deus, no clamor da justiça e da verdade, para que se cumpra, ó Deus, a Tua vontade nesta terra. Meu Senhor, que nesta manhã o Teu céu se abra, Deus, vamos já estar aberto, os Teus mananciais, ó Deus, venha sobre nós, sobre este lugar, sobre este povo, ó Deus, que tem buscado a Tua face, sobre este povo, ó Deus, que verdadeiramente Te ama, Senhor, e anseia em fazer a Tua vontade, ó Deus. Por isso, nesta manhã, meu Senhor, ministra através da boca do Teu servo, ó Deus, através da boca do Teu Elias, anuncia a Tua verdade no meio de nós, santifica-nos, ó Deus, na Tua verdade, ó Deus, que este lugar se torne um Manaí, um acampamento dos Teus anjos, ó Deus, que o Teu Espírito venha ministrar, levanta profeta no meio do Teu povo, meu Senhor, para que verdadeiramente seja anunciado, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer. Abra este céu de diante de nós e que a Tua glória cresça nesta manhã, meu Senhor, que seja este lugar, ó Deus, um manancial de águas vivas, ó Deus, e que da boca dos Teus servos, ó Deus, seja ministrada a Tua palavra do alto, Senhor, para que verdadeiramente o céu se alegre, ó Deus, e que haja justiça na terra, meu Senhor, onde não tem como viveremos, ó Deus, se não for ansear, ó Deus, em ver a Tua justiça, meu Senhor. Por isso, mais uma vez nesta manhã, ó Deus, acender a Tua espada,
assim seja, Deus, a tua vontade permaneça em nós, em o nome santo de Jesus. Aleluia, Deus vivo. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador
suas sementes. Eles não espalham as suas sementes. Mas o vento e as abelhas fazem esta obra. Você conhece o vento? Você conhece as abelhas? Basta que tu tenhas fruto e Deus
um, meu Senhor, que usou a opressão, a maldade, para ter lucro em cima da desgraça do seu próximo. Aleluia. Deus visita a empresa de ônibus Transportes Futuro. Arrebentou. Visita as empresas de ônibus, meu Senhor e Rei. Eu mesmo tenho conhecimento, ó Deus, daquele palco de opressão. Visita aquele lugar, meu Senhor, e faz justiça. Eles compram o governador, eles compram o prefeito, eles compram líderes sindicais, eles compram oficiais da PM, mas eles não podem comprar o Senhor Deus. E a justiça virá daquele único que não pode ser comprado. Faz a justiça, meu Senhor, e deixa que os nossos ouvidos se fartem de ouvir. Que a tua espada trabalhou ardentemente sobre a terra, até que precise ser assacalada novamente. Glorifica teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. 2 Timóteo 3, a partir do verso 10, diz: Tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor, perseverança. Observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Amém. Podeis sentar. Irmão, o apóstolo Paulo está escrevendo isto, escrevendo para Timóteo. Alguns dizem assim, o jovem pastor Timóteo, que Paulo trabalhou com ele, e ele foi instruído desde pequeno. A mãe de Timóteo era uma crente, diz os historiadores, e Timóteo cresceu ali conhecendo a palavra, e Paulo teve muito contato. Não me recordo todos os detalhes desse contato, mas Paulo teve muito contato com Timóteo, e inclusive teria Paulo colocado Timóteo à frente da obra, né? Quando ele diz assim, lembra do dom que te foi dado pela imposição das minhas mãos. Quer dizer, existiu um momento em que Paulo estava orando por Timóteo e foi manifesto dons, talentos, enfim. E Paulo, então, o
o psicólogo espiritual desse jovem pastor chamado Timóteo. Mas o que diz assim é que tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor, perseverança. Observa as minhas perseguições, aflições. Eu sofri muita coisa, enfim, Paulo está dizendo. Agora, no decorrer da carta, nós identificamos um negócio que não pode faltar de forma alguma em quem pense em seguir qualquer conceito doutrinário, teológico, ou seja lá como for. Se o camarada for da doutrina satânica do catolicismo, ou da doutrina satânica do espiritismo, ou do hinduísmo, do animismo, do budismo, seja qualquer doutrina dessas satânicas, porque para mim só existe uma verdade, é o Deus da Bíblia, Criador dos céus e da terra. O resto, tudo é satânico. Nem que saia por aí pregando paz e amor, é satânico. Amém? Porque um dia o próprio diabo vai reinar com seu cavalo branco, que significa a paz. E ainda assim será satânico. Amém, irmão? Jesus não pregou paz e amor. Jesus é considerado por todos os historiadores o maior revolucionário de todos os tempos. Esse é o nosso Cristo. Para pregar paz e amor, irmão, ninguém é perseguido porque prega paz e amor. Isso é conversa fiada. Ninguém está preocupado com quem prega paz e amor. As pessoas estão preocupadas com quem fala uma verdade que está muito além de paz e de amor, né? É aí que preocupa a humanidade. Então, o que precisa? Uma pessoa que vai seguir qualquer conceito, qualquer doutrina. É como um médico. O camarada entra para a faculdade, ele estuda, ele examina cadáveres e etc. E ele se prepara até que chega uma hora em que ele vai fazer a sua primeira cirurgia, sua primeira operação. Tomara que não seja eu, mas, enfim, a primeira operação do homem. E ele chega ali, e o que ele faz? Chega diante do doente. Você tem uma operação aqui no joelho? Eu estava pensando no seu caso, porque eu não sei bem como que eu vou fazer isso. Já pensou um médico dizer para um paciente, eu não sei bem como que eu vou fazer isso? O paciente diz assim, mas eu já sei o que eu vou fazer. Tchau. O médico tem que demonstrar o quê? Total convicção. Ó, você não se preocupa não, nós vamos operar o seu joelho e você vai estar correndo na maratona de São Silvestre. Aí o paciente se sente todo confiante. Já pensou o médico com dúvida? Eu ouvi um fato que aconteceu esses dias. Uma pessoa aqui do bairro estava ficando careca, assim que nem eu, que nem todo mundo, como a maioria da população, né? A tendência é nós ficarmos careca. Isso já vem desde os tempos de Moisés, até o Antigo Testamento já fala sobre isso. Aí o camarada disse que foi tratar da calvície. Quando ele entra no consultório, o médico é careca. Ele falou assim, não, foi embora. Por quê? Ele falou, não, se ele tivesse condições de resolver o meu problema, resolveria o dele. Irmão, não se iluda. Calvície e ficar careca não tem remédio. Até hoje não tem remédio. Empresários, artistas, gente riquíssima, que tem todo o recurso, todo o dinheiro, corre atrás disso há décadas e eles não conseguem, não tem solução para isso. Não sei porquê, mas não tem solução, né? Hoje tu é Brad Pitt, mas amanhã tu é Kojak. Fica tranquilo, tu continua na fama, irmão. Kojak, quem conheceu Kojak? Essa geração nova, só os mais antigos coroas. Então, irmão, já pensou a incerteza? Não dá para conviver com a incerteza. E assim é o reino de Cristo, né? Josué Irion conta que ele teve um bate-boca com um rapaz do budismo, sentado, não sei se numa condução terrestre ou avião, e o homem vira para ele e diz assim, eu quero converter você para o islamismo.
Aí Josué e Irion falou assim: a mim? Para o islamismo? Tá bom, vamos. Eu quero te falar dos 3 pilares do islamismo, que é isso, é aquilo outro. Josué e Irion falou, tá bom. Agora eu quero te fazer 3 perguntas. Eu não lembro todas as perguntas, mas uma ele falou assim: o teu Deus perdoa pecado? Aí o homem do islamismo falou assim: pecado? Não existe pecado. Aí falou assim: teu Deus para mim não serve, teu Deus é lixo. Um Deus que não perdoa pecado é lixo. Aí começou: Buda ressuscitou ao 3º dia? Não, ninguém ressuscita, teu Deus não serve, teu Deus é um lixo. O meu Deus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Se for lá em Meca, sei lá onde, lá estão os restos mortais de Buda. Mas se for lá em Jerusalém, não estão os restos mortais de Jesus. Né? E fez uma outra pergunta também. Quem lembra da pergunta? Isso. E também: teu Deus já disse que te ama? Buda já disse que te ama? Já falou contigo alguma vez? Não, nunca falou comigo. Nunca disse que me ama? Então essa é a diferença. O meu Deus me ama e fala comigo. Convicção, né? Se o teu Deus nunca falou contigo, vamos lá dentro de um templo. Não sei se chegou aí ou se foi só o papo. E enfim, daqui a pouco o homem do islamismo, não, budismo, né? O homem do budismo diz assim: esse velho gordo nunca falou comigo, a partir de hoje eu não sou mais budista, eu serei cristão. Ele quis converter Josué e Irion. Na verdade que ele pegou uma barreira, né, irmão? Se fosse eu, você podia até ter algum êxito, mas logo aquele cara que era um missionário mundial, sábio na escritura, só não entendeu alguns detalhes, mas que Deus ainda seja com ele, que ele possa ter todas as oportunidades, nós possamos ver a glória de Deus ainda na vida dele, que foi tão tremendo, mas está na mão de Deus. O que é uma doutrina? É algo que você tem convicção. Você não pode caminhar em dúvida. Dúvida não faz parte da caminhada, mas certeza. Fé, o que é fé? Fé é a ausência de dúvida. Quanto você ousaria apostar comigo? Eu dizendo assim: eu vou caminhar até aquela parede e vou encostar a mão nela. Quem quer apostar comigo? Dizendo que eu não vou fazer isso. Ninguém iria apostar, porque você tem plena convicção de que é possível eu chegar e encostar a mão naquela parede. Então eu ganho qualquer argumento, porque eu sei que isto é possível. Com a doutrina do meu Cristo, quando eu sei o que é possível, quando eu tenho convicção, eu sei que Ele é comigo, Ele me honra, eu ganho qualquer parada. Eu triunfo de qualquer situação. Eu assombro as pessoas. Inclusive evangélicos. Que, não, irmão, porque Deus tal, irmão, que Deus o quê? Que Deus é amor. Cadê o poder para pisar na cabeça do diabo? Fica com essa balela aí de amor, amor, amor. Eu sei que Deus é amor, mas cadê a autoridade? Cadê a unção? Cadê o poder? Não, irmão, que não é bem assim, não. Tu é crente. Teu Deus te dá poder sobre o diabo? Dá. Então hoje à meia-noite o diabo pode passear na tua casa? Tu vai ter autoridade contra ele? Não, então, meu irmão, tu não tem Deus nenhum. Tu pensa que tem. Agora eu tenho. Pode mandar o diabo lá em casa. Se você vai seguir uma doutrina, decida de vez. Porque se ficar brincando, irmão, o diabo é danado. Sabe qual é o símbolo do diabo? Serpente. Ah, pastor, mas eu vi uma cobrinha coral ali, não é tão perigosa não. Eu vou te levar lá na Índia para você conhecer as najas. Eu vou te levar lá na Cordilheira dos Andes para você conhecer a maior cobra sucuri jamais filmada. Ela consegue levantar metade do corpo dela, fica quase que de pé. Uma cobra que tem mais de 15 metros. Uma cobra que fica enrolada. Quando ela parte, parece uma máquina saindo do carretel assim, ó.
uma coisa absurda. Ela sobe em árvores, a árvore quebra. Agora tem gente que, lá em casa eu até crio cobra, o diabo não é tão perigoso não. Imagine o diabo na simbologia, não de uma cobra, mas de todas juntas. Então você tem que ter plena convicção da sua caminhada. Eis-vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Se você acredita que alguma coisa possa te fazer mal, você não está incluído na doutrina. Você está de olhos fechados, tateando onde eu estou, o que eu faço. Agora as pessoas dizem assim, está previsto, tantos vão morrer de câncer. Coitado deles, né? Porque eu não vou morrer de câncer. Vem um vírus aí a falar, que agora com degelo, né? Qual é a doença que vem com degelo? Varíola, vai voltar a varíola sobre a terra. Poxa, que pena da população, né? Coitado dos meus patrícios, vão morrer de varíola, porque eu não vou. Ora, eu não estou tateando, eu não estou aqui brincando, né? Tem crente que se sair na porta da sua casa, Jesus, eu não estou aqui para rir não, Jesus. Tem gente que se sai da porta da sua casa e vê um trabalho de macumba na porta da sua casa, caramba, hoje eu não saio, hoje eu não vou trabalhar, vai pegar no seu celular, pastor, vem cá tirar o trabalho de macumba da minha porta. Crente com medo de macumba não conhece a doutrina de Cristo Jesus. Macumba é lixo, e lixo a gente pega com as mãos e joga no lixo. Isso é convicção. Isso é convicção. Uma vez eu trabalhava aqui na Coparioca, ali em frente à área de lazer ali, e o chefe lá foi fazer uma faxina. Tinham recentemente ido para aquele prédio e tinha lá um monte de coisa. Cada sala que eles entravam que tinha uma vela acesa num canto, logicamente apagada, uma vela que tinha sido acesa, e um copo com uma planta, aquela mão, figa, pendurada, não sei o quê. As faxineiras, todo mundo vinha, chegava ali, e aqui eu não mexo não. Aqui eu não mexo não, e aqui eu não mexo não. Daqui a pouco eu estou vendo um burburinho lá, uma conversa, e eu agucei o ouvido, alguém falou assim, fala com Tupirani. Eu esperei, deixei ele chegar. Daqui a pouco, quando ele chegou, Tupirani, poxa, queria pedir uma coisa aí. Será que dá para você tirar aquelas coisas que estão lá penduradas, aquelas coisas que estão lá no chão? Falei, é para tirar? É para fazer o que com elas? O que vocês querem? Lixo? Ah, tá bom. Lixo, lixo, lixo. Tem mais alguma coisa para limpar aí? Como você vê, me fez tanto mal. Você segue a Cristo? Ele está na tua vida? Vê lá, irmão. Não fica tateando, não. Você tem que ter consciência real. Tem que vestir a camisa. Não é brincar, não. Você está num lugar que é uma porta que pode te levar ao céu ou ao inferno. Porque enquanto você não ouve certas coisas, você é inocente. Deus não poderia condenar Adão se não tivesse dito para ele, não toca aqui. Você não pode, você não será justificado na sua fraqueza, porque a palavra e o espírito da fortaleza já te foi dado. Você não pode ficar tateando onde eu estou. Eu tenho bem consciência de onde eu estou, irmão. Não tenho medo de nada, irmão. Tiver que subir o morro, poxa, mas na minha casa, irmão, tem uma boca de fumo no começo da favela, e daí? Qual o problema da boca de fumo? Ela que saia do meu caminho, porque eu vou passar. Irmão, isso é real. Uma vez eu fui chamado numa igreja para pregar, era um lugar aqui para Rio Comprido, chegava o carro, tinha um estreitinho, não sei se eu chego naquele lugar mais, parava na rua principal, tinha um beco assim, lá tinha um larguinho onde parava o carro, e a pessoa me chamou, vem pregar aqui, alguns anos atrás. Aí eu falei, tá, me dá o endereço. Não, irmão, mas eu preciso te falar que tu vai ter que passar por dentro da boca de fumo. Eu falei, qual é o problema? Dá o endereço. Cheguei lá, passei, tinha um monte de rapaz, boa noite, hein? Fui embora.
Passei mesmo, no meio da boca de fumo. Não passei para desafiar ninguém. Eu passei porque Deus fez dali o meu caminho. E aonde é o meu caminho? Eu sou o leão-chefe, eu que comando. No meu território, eu sou o Deus da terra, no meu território. Não tenho medo de nada. Onde está a promessa? 1.000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Isso faz parte da doutrina que o teu Deus te deu. Se você oscilar, irmão, complica. Você tem que ter consciência, repousar a tua consciência. Será que Deus vai me auxiliar? Será que Deus será comigo? Irmão, Ele não será contigo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e se existe é recompensador daqueles que o buscam. Você está vivendo a doutrina, irmão? Olha aqui como diz, olha, de fato, no verso 12, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidas. Todos os perversos impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente do que tu tens aprendido. Porque tem pessoas que vão na escola e aprendem, né? A raiz quadrada de 9 é 3. É 3, né, irmão? Não mudou não, né? A raiz quadrada de 16 é 4. Acabou, o camarada encampou aquilo ali, descobriu como é, se preocupou em entender. Professor, por quê? Como é que se processa? Ah, é assim? Então tá, vou para casa, decoro, acabou, não esqueço mais. Ah, data, a lei do ventre livre foi assinada em tal lugar, a princesa Isabel assinou a lei áurea, quem proclamou a independência do Brasil foi Dom Pedro I. Poxa, isso é importante, eu não posso esquecer mais disso. Aí vai, pega, escreve num papelzinho, escreve no caderno, todo dia lê, todo dia estuda, não esquece mais. Mas chega aqui na igreja e o professor te diz assim: o teu Deus é contigo, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Será? Credibiliza da mesma maneira que um professor ímpio te passou informações do mundo, assim tem Deus aqui para te passar uma glória. Credibiliza, vive isso. Quando as pessoas te perguntarem assim, qual foi a data da independência do Brasil? 7 de setembro de 1822. Ah, é mesmo? 822, né? Você está na ponta da língua. E quando as pessoas disserem assim, o mundo está um perigo, né? Que faremos? A gente sai e não sabe se volta. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. E eu aposto a vida aqui e agora. Viva o ensinamento, seja consciente da doutrina que te foi passada, senão você vai ficar brincando de evangelho. Na hora que a peneira passar, você está frito. Está frito, está fora. Quando vem o mal, aquilo que eu temo me sobrevém, então não posso temer nada. Se o que eu temo me sobrevém, então nada virá sobre mim, porque eu não vou temer nada. O que Deus não pode fazer? Se você está parado e alguém disparou uma arma na tua direção, está na tua direção, a bala está vindo, a sei lá, 50, 60, 70 quilômetros por hora, está na tua direção e você não está vendo, ela está se aproximando, o que é que vai acontecer? Sei lá o que vai acontecer, eu sei que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu conheci o testemunho de uma irmã, o bandido veio de bicicleta, era tarde da noite, nessa rua Pedro Alves, aqui embaixo. E o bandido parou de bicicleta, sacou do revólver, e tinha um rapaz na porta, ele parou e disse assim, me passa a carteira aí, eu quero dinheiro. O rapaz olhou para ele e não considerou aquilo muito sério. Nisso a irmã vai saindo do lado, na porta do lado, era a vizinha da situação. E aquele rapaz falou assim, assalto o quê? E repentinamente fechou a porta e entrou.
Aquele bandido irritado, ele pegou o revólver e apontou para a irmã da igreja que ia saindo naquela hora. E ela ficou assustada com o revólver a mais ou menos 60, 70 centímetros do rosto dela. Ele deu 2 tiros. E ela falava, até hoje eu não entendo, porque as marcas ficaram atrás da minha cabeça, lá na parede. Eu não sei como que aquelas balas passaram. Não tinha como errar. 70 centímetros de distância, o homem virou assim, botou o revólver no rosto dela e deu 2 tiros. Ela não sentiu nada, mas lá as marcas ficaram atrás da parede e as balas caídas no chão. Ah, pastor, você está contando muita história. Irmão, vou dizer uma coisa, são dessas histórias que eu vivo. Só dessas. As mais loucas possível, um cara que abriu o Mar Vermelho, um cara que diz, sol detente em Gibeon e Lua no Vale de Ajolão. Eu só gosto dessas histórias, eu gosto de viver essas ficções. Isso que ninguém quer, que ninguém crê, isso é o combustível da minha vida. Então, irmão, aqui diz, olha, no verso 14, tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, sobre o qual tens plena convicção, estou lendo a King James atualizada, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Será que Paulo está dizendo assim? Você sabe que você aprendeu comigo e eu sou o cara, né? Jesus se manifestou para mim na estrada de Damasco, me derrubou do cavalo, me deixou cego, mas também ele fez uma glória na minha vida. Você sabe, né, Timóteo? Você aprendeu comigo. Você identifica isso aqui? Eu não identifico isso de jeito nenhum. Quando ele diz assim, convicção, porque você sabe de quem aprendeu, ele está falando do mesmo que se encontra em nosso meio, meu irmão. Do Espírito Santo que foi enviado para nos guiar em toda a verdade. Então, quando ele falar, não tape os ouvidos. Se ouvides hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Se quebranta, se entrega. O Senhor é Deus e ponto final. Tem que crer, convicto. Eu tenho medo, mas também tenho fé. Você tem que se deparar com as situações assim. Não, caramba, eu não sei o que será, mas eu vou botar à prova. Vamos ver se Deus virá ou não virá ao meu encontro. E aí, meu irmão, tu começa a ver o quanto que Deus é contigo, o quanto Ele peleja por você, e aí os seus temores vão todos desaparecendo, à medida que você vai vendo que a cada passo o Senhor, o teu Deus, estende a mão para você e te levanta, te protege, te guarda, te guia. Não pode duvidar, né? Convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. E ele diz assim, ó, porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Desde a infância, Timóteo, tu está aprendendo. Então, olha, cai para dentro. Agora, tem pessoas que, desde a infância, nascem na igreja, mas nunca são o que a Escritura propõe. Por que não são? Porque não aposta a vida no que está escrito, não aposta a vida na pregação que ouve. Na hora que está ouvindo, vem o mover do Espírito, glória a Deus, aleluia, parece que vai explodir e sabe que é Deus. Mas quando sai lá fora, não aposta a vida naquilo que explodiu no seu espírito. O que adianta? O que adianta? Uma vez eu estava numa crise terrível, eu precisava de respostas. Eu falei, Deus, eu preciso achar resposta. Eu não vejo mais nada na minha vida. Há anos atrás eu havia entrado, nos bons tempos da Universal, eu havia entrado dentro daquela igreja, há muitos anos, comecinho da caminhada, e eu senti algo. Eu falei, que é isso? Isso é espiritual, isso é sobrenatural, isso que eu estou sentindo aqui. E aquilo marcou a minha alma, eu nunca mais esqueci aquilo, e fui caminhando, enfim, a vida tomou os seus cursos, os seus percursos.
E dentro das igrejas, depois, eu ouvi a pregação, eu não conseguia me conter. Uma vez uma mulher contou uma experiência, e eu não sei de onde surgiram aquelas lágrimas, aquela explosão. Uma vez um homem foi fazer uma oração, quando aquele homem começou a fazer aquela oração, eu não conseguia me conter, era como se algo falasse dentro de mim, eu era obrigado a abrir a boca para que aquela voz saísse. Uma coisa assim, absurda, coisa totalmente fora de uma realidade natural. Uma vez eu fui ver o testemunho de um homem conhecido, pastor Salomão, que tinha tido uns problemas, morreu e ressuscitou, não era pastor na época, tomava diazepam e foi tomar cerveja, entrou em colapso, morreu, e a mãe era crente. E fui lá em Jacarepaguá, quando soltamos do ônibus, que ia se aproximando da igreja, nós chegamos um pouquinho atrasado, e no meio da rua, o testemunho dele já havia começado. Enquanto estávamos a uma distância de uns 150, 200 metros, eu dizia, meu Deus, que isso? Eu sentia que algo vinha de lá e me invadia, não sei se os outros estavam sentindo a mesma coisa, fomos um grupo de mais ou menos 7, 8 pessoas, mas eu dizia, meu Deus, o que é isso? Eu discerni que aquela fonte era da igreja, e eu fui caminhando, ninguém precisava mais me dizer onde é que estava a igreja, porque eu sabia que estava naquele caminho. E eu fui caminhando, cheguei, quando eu pisei dentro daquela igreja, aquele homem dando testemunho, era uma coisa absurda de sobrenatural, que eu não conseguia ficar de lábios fechados. Eu era obrigado a abrir meus lábios para que um grito de glória a Deus e louvado seja Deus saísse. Era uma coisa incrível. E um dia veio a minha crise. Mas a Escritura diz, quero trazer à memória o que me dá esperança. Veio a crise, eu não via mais Deus, eu não via mais nada, uma situação terrível. E quando estamos diante de tudo aquilo, a minha memória foi lá atrás. Eu falei, eu vou lá, vou voltar nos templos por onde andei, para ver se eu volto a sentir aquilo novamente, para saber se Deus está na minha vida mesmo, ou se eu perdi Deus. Para saber se Deus está na minha vida, ou se eu perdi Deus. Porque você pode perder Deus, mas Ele não te perde. Ele não te perde. Estou falando assim porque Ele está falando para várias pessoas aqui dentro. Ele não te perde. Ele não te perde! E eu entrei na Universal, sentei lá, e meus sentidos espirituais se aguçaram. Eu falei, não tem mais aqui nada, aquilo que eu senti não tem aqui. Levantei e fui embora. Fui em outra igreja, onde eu tinha a memória que eu tinha sentido Deus naquele lugar. Falei, não tem mais Deus aqui. E eu comecei a procurar, em um dia só eu ir em várias igrejas. Até que eu entrei num lugar do qual eu já tinha saído também há anos. Entrei naquele lugar, e quando eu sentei naquele lugar, eu falei, opa, aqui tem alguma coisa. Eu senti de novo aquilo, eu falei, aqui tem, é por aqui, vou ficar até o final desse culto. E daqui a pouco uma mulher lá na frente pega o microfone e diz assim, eu vinha para cá, quando eu ia soltando do ônibus, Deus falou comigo, e Deus me disse, olha, hoje eu vou levar um jovem lá dentro da igreja, e você vai dizer para ele, eu tenho uma grande obra na vida dele, e você vai dizer para ele, eu não me esqueci de você. Foi o maior dia da minha vida, meu irmão. Dali para trás, esse foi o maior dia da minha vida. E foi algo tão tremendo que eu vivi um sobrenatural que nunca havia vivido. E quando aquela mulher profetizava, eu tive que levar minhas mãos para frente e me segurar no banco da frente, porque mesmo sentado, eu sentia que eu ia cair. Tremendo. Você tem convicções na sua vida, irmão? Você já ouviu tantas coisas e agora está caído na lama? Volta lá atrás, aonde Deus falou contigo, vai procurá-lo.
vai recomeçar a tua caminhada. Vai buscar a face do Todo-Poderoso, porque Ele vai te dizer: eu não me esqueci de você. Não se esquece de ninguém. Agora, tenha convicção. Eu dizia assim para Deus: Deus, não é possível que aquilo que eu sentia era coisa à toa. Dentro da congregação, quando aquele homem pregou em aquilo que eu senti, isso não era emoção, eu não estava pensando em nada, eu não queria me emocionar com nada, aquilo tem que ter sido o Senhor. Tem que ter sido Deus, senão eu estou vivendo ilusão, engano, eu estou vivendo que nem um palhaço e toda a minha geração está. Não há Deus. Se aquilo que eu sentia não era Deus, então não há Deus. E Ele mostrou que há Deus. E Ele disse: tenho uma grande obra na tua vida, no meio dos teus parentes, que eles vão ficar assombrados. No meio dos teus parentes, e vão ficar assombrados. Passou-se anos, e o Senhor disse: agora vai para a tua casa e funda a minha igreja. Foi um assombro. Quando as pessoas, os meus parentes, viram no que estava se desenhando a minha vida, a inveja deles foi grande, que eles abandonaram, pararam de frequentar isso aqui, saíram, foram-se, e lá ficaram na lama, porque eu tenho visto a glória de Deus. Irmão, Deus não se esqueceu de você, Deus tem um projeto, mas leva os teus sentidos de volta no passado, e o teu presente não pode te destruir. Se você está fraco hoje, pega as forças lá do passado e alcança o teu futuro. Tem que ter convicção. Agora, tem gente que ouve, sente. Na hora que está louvando, sente os arrepios, né? Os arrepios é marca registrada. Irmão, esse arrepio não é emoção, não. Emoção é para quando nós estamos lidando com o lado emocional. Por que você vai sentir emoção se eu não estou falando nada aqui de bons sentimentos? Que emoção você vai sentir? O que você está sentindo aí é Deus e ponto final. Tem nada de emoção aqui não, meu irmão. Isso aqui não é palanque nem palco, não. Não tem emoção não, nosso negócio é Deus, realidade, não é alma não, é espírito. E aqui ele diz: desde a infância tu sabes as sagradas letras, que tem poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, é proveitosa para ministrar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Agora diz assim, no capítulo 4, eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal, mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. A outra versão da Sociedade Bíblica do Brasil diz: prega a palavra, mesmo que todos te julguem inoportuno, mesmo que rejeitem a tua palavra, mesmo que digam que você está desclassificado, que está fora de hora, que está fora de tempo, você não está certo, que você é o errado, que não é hora de falar. Aí Paulo diz assim: mesmo que te julguem inoportuno, não para de falar, não cesse de falar das palavras deste livro. Aleluia. Sabe, irmão, não cesse, insiste, permanece, sustenta a sã doutrina. Depois vai terminar aqui no verso 2 do capítulo 4, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, ou seja, em todo tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã
doutrina, ou seja, doutrina santa, doutrina separada, não é doutrina misturada. A palavra santa significa separada. A doutrina do Evangelho não se mistura com nenhuma outra. Os ministros do Evangelho não se misturam com nenhum outro. A regra da igreja não se mistura com nenhuma outra. Nosso Deus é santo, separado de tudo e de qualquer coisa. Então, irmão, tua convicção tem que estar patente, a tua crença. Se é que você tem entendido que Deus é real, eu entendo as dúvidas. Um dia eu tive as minhas dúvidas também. Depois de ter algumas experiências com Deus, a luta do dia a dia, eu sei que todo mundo tem sua luta, irmão. Eu sei. Por isso que eu entendo melhor as pessoas do que outros. Porque eu entendo a luta das pessoas, sabe por quê? Porque talvez aqui dentro eu seja o que mais teve lutas. Então eu entendo. Um dia eu cheguei para uma pessoa, estávamos indo para a igreja não, havíamos conhecido a igreja, mas nessa época estava um caos espiritual na minha vida. Eu falei assim para a pessoa falou assim, a gente precisa voltar para a igreja, né? Eu falei assim, não, voltar para a igreja, irmão, veja bem, quando eu fui para Jesus, eu nunca mais me afastei, mas esse meu ir para Jesus, antes eu tive várias covas para passar, até realmente seguir para Jesus, né? Então é esses períodos aí, e eu falei assim, não, eu não sei, eu nem sei se Deus existe, mas como você já não andou lá pela igreja? Eu falei, mas eu nem sei se Deus é real, mas aquilo me incomodou, quando eu falei, nem sei se Deus é real. Cheguei em casa, sentei na beirada da cama da minha mãe e fiquei pensando na minha frase. Eu falei, como é que eu resolvo esse problema? Aí eu me levantei e disse assim, Deus, se tu existe, se tu é real, me prova, aqui e agora. Basta, irmão. Basta. Ele provou ali, na hora exata, ali quando eu falei, se tu é real, me prova, e ele provou, ali, não saí dali para canto nenhum, não demorou mais do que 5 segundos, ali ele provou e encerrou o assunto. Eu falei, agora eu sei que o Senhor é real, todos podem dizer que não, mas eu sempre direi que tu és real. Tem dúvida, irmão? Não tem convicção? Quem é Deus? Não sei. Cristo ressuscitou? Eu também não sei. Então vamos resolver isso hoje. Diga aí para Deus. Se é que tu ainda precisa, como eu precisava, tu vai dizer hoje, Deus, se tu és real, me prova. Me prova que tu és real. Se não basta que os céus já manifestam a sua glória, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Se não basta que hoje a história é dividida e hoje você é obrigado a confessar Jesus Cristo até quando coloca uma data, Rio de Janeiro, tal, do mês tal, do ano de 2016. 2016 de quê? 2016 do nascimento de Jesus Cristo. Então você confessa Cristo na sua escrita, mas a sua alma ainda não sente. Se você não acredita em Cristo, as suas cartas não têm que ter data. Então faz que nem naquele tempo. No dia tal, do mês tal, do ano tal, do reinado da Dilma. Põe lá na tua carta, do reinado da Dilma. Continue dizendo, meu irmão, de 2016, porque uma coisa eu posso te dizer, ele vive, é real. E mais do que o que já viveu, ele voltará. E Paulo disse aqui no que lemos, ele se manifestará pessoalmente. Como diz a Escritura, e todo olho o verá. Jesus Cristo volta, e volta em carne. Amém, irmão? Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Durante o louvor, ele cantava, anjo atrás dela, e ele vinha e cobria ela com as asas e abria, escondia ela atrás das asas
e abria as asas e mostrava ela para a congregação e cobria isso. Enquanto ela estava cantando, ele fez várias e várias vezes. Essa visão se repetiu para mim. Amém. Eu via quando o irmão André estava orando, quando ele falou para Deus encontrar os seus, aqueles que ouvem a voz da restauração. Eu via quando várias pessoas no globo terrestre levantaram suas mãos. Algumas pessoas levantaram suas mãos como se prontificando, e algumas foram arrebatadas, o corpo e tudo, e apareceram diante do púlpito. Apareceram diante do púlpito, e o número que apareceu foram de 5 pessoas que apareceram diante do púlpito, arrebatadas de corpo e tudo. E ainda quando o irmão André estava orando, quando ele falou assim: Deus, assacala a tua espada, desembainha a tua espada. Nesse momento eu vi um céu, ele se abriu, as nuvens brancas, e eu vi um grande ser, uma espada, e ele desembainhou sua espada e apontou em direção à terra, e ficou com ela apontada em direção à terra, e saíram milhares de miríades de anjos voando em direção a um lugar, e esse lugar era a geração de Jesus Cristo, o tempo pós-prisão. Amém. Enquanto o pastor estava cantando os lírios do campo, uma hora ele falou em línguas, e nessa hora que ele falou em línguas, vieram espadas, mas não de ponta, vieram lateralmente e pararam na frente de alguns irmãos. E esses irmãos rapidamente pegaram essas espadas que ficaram na frente deles e embainharam e elas nas suas cinturas. Amém. Eu via quando o pastor falava sobre os lírios, sobre o vento, sobre as abelhas, anjos ficavam sobre o telhado e voando pela igreja, muitos anjos, e alguns tinham como que um saco na mão, e desse saco eles jogavam um pó, como que se pólen assim, pela igreja, eles iam jogando, isso pelo meio da congregação. Amém. Eu vi quando o pastor falou: anjo da justiça vai. O anjo da justiça tirou as 2 espadas das suas costas, e quando ele estava com ela nas costas dele, era do tamanho. Quando ele tirou elas cresceram muito. Sacava elas e elas cresciam em tamanho. Eu vi quando o pastor orou por justiça sobre o bairro de Santo Cristo, eu vi quando uma gaiola desceu do céu, como essas gaiolas de passarinho sem fundo, e caiu sobre as ruas aí próximas da igreja, fechando essa localidade. Eu vi também quando o pastor orou por justiça, eu vi quando um ônibus branco foi cortado ao meio, e vi também o anjo da justiça entrando em lugares onde tinham homens sentados atrás de escrivaninhas, e as cabeças deles eram cortadas pelo anjo da justiça. Amém. Eu via quando o pastor falou: homem de Deus, não te preocupa com o dia da manhã. Quando o pastor estava falando dessas coisas, para que o homem de Deus tenha fé, eu vi quando um anjo veio com um saquinho, como esses sacos de moedas que a gente
Eu ia antigamente que eles colocavam na cintura e ele veio com esse saco, como que um saco cheio de moedas, e colocou na cintura de um irmão que está aí. Amém. Eu via quando o pastor pregava, ele via vestes sobre a terra, enfim, sobre a dança, e não atingiria o Senhor. E como um anjo branco, ficou do seu lado, só que um pouco para trás, assim, do lado direito, e ele tinha como que um jarro de azeite, um jarro de barro, assim, na mão, e ele derramava um azeite na cabeça do seu rosto. Amém. Quando o pastor estava contando que o pastor morou no telefone e disse que no meu território eu sou o leão-chefe e o Deus da terra, nesse momento, caiu uma espada do céu muito grande na frente do Senhor, pastor. E o Senhor, com o mesmo ímpeto que estava pregando, arrancou ela do chão assim, e levantou ela, erguendo ela para o céu e olhando para o céu. E nesse momento desceu no relógio e bateu na ponta da espada. Amém. Na parte final da pregação, quando o pastor estava falando e falou sobre a volta de Cristo, nessa parte, todo o chão na frente do Senhor começou a ruir e atrás do Senhor ruiu todo o chão. Eu via ainda os vidros ali atrás, eu conseguia ver a janela, tudo, só que em redor tudo ruiu. E só ficou, eu só vi o Senhor nessa visão, só o Senhor, pastor. O chão ruiu e o Senhor continuava pregando. E ficou só o Senhor em pé. Tipo, uma parte, aquele barco descia até embaixo. E lá por embaixo, assim, no chão, eu via como que larvas, assim, mas eu não conseguia, só via o vermelho, assim. E lá por baixo eu via como que tentáculos, assim, mais longe do Senhor, nada encostava no Senhor. O Senhor ficava de pé e tudo ao redor era ruído, ia para o centro da terra, mas o Senhor, o pastor e o púlpito ficava totalmente de pé e o Senhor continuava pregando. Amém. Deus me deu uma visão na hora do louvor, na hora entre o segundo e o terceiro louvor, uma queda de água se formava aqui atrás. Era como se fosse uma escada, e ela vinha descendo assim, em águas muito cristalinas que tomavam a congregação. E Deus me deu uma palavra para o irmão Rômulo. Deus deu uma palavra para o irmão Rômulo e eu não podia deixar de anunciar essa palavra. Deus manda dizer para o Rômulo que Deus vai continuar tocando na carne dele. E dizia o Senhor que vai tocar no sangue dele. E inflamações e tumores Deus vai arrancar dele, diz o Senhor, para que ele saiba disso. Amém? Aleluia. Já emagreceu quantos quilos, irmão? 15 quilos. Desde aquele dia que ele esteve aqui, que o irmão André entregou uma palavra nesse sentido para ele, já emagreceu 15 quilos. Jesus pode todas as coisas, né? Irmão, tá aí. No começo,
Deus mostrava uma balança, e do lado esquerdo da balança tinham várias pessoas, e do lado direito delas tinham poucas pessoas, e as pessoas que estavam do lado esquerdo, essa balança descia e fazia com que as pessoas que estavam do lado direito subissem. E quando o varão André orava, vinha um anjo e colocava uma espada na cintura dele. Ela tinha 3 partes douradas na cintura do irmão André. Depois, na hora do louvor, aquele para a nossa alegria, descia um anjo do céu com uma bandeja na mão, passava pela igreja, alimentava algumas pessoas. Depois vinha um outro atrás, aleluia, e cortava a cabeça de algumas pessoas e colocava numa bandeja e levava para o céu. Depois ele voltava, visitava os irmãos de longe, fazia a mesma coisa, cortava a cabeça desse irmão e levava para o céu. Só que as cabeças, as pessoas pareciam que estavam rindo, as cabeças estavam fora do corpo e as cabeças que estavam na bandeja estavam sorrindo. Essa foi a visão que Deus me deu.